A paz do Senhor Jesus. Delícia nosso café. Quero estar lendo aqui para nós o Salmo 109, onde Davi clamava pelo Senhor por aqueles que falavam mal, os malfeitores, as pessoas que desejavam o mal, enquanto ele ainda fazia o bem. Enquanto ele ainda estava orando, estava lutando, estava batalhando, tinha as pessoas que maquinavam o mal contra ele. Muitas vezes nós não sabemos quem está a nosso favor, quem está contra, quem está orando para ver você se dar mal, para você não se acertar na vida, para você não conseguir nada, para você ser destruído, ser afrontado, para que alguma coisa mal, ruim aconteça para você. E Davi pedia o castigo a Deus dos ímpios e que livrasse ele das aflições, das suas aflições diárias. Já basta o nosso mal, já basta as nossas aflições, já basta as situações de desafios que nós temos, cada um de nós temos. Ainda tem aqueles que param para, em vez de orar ao teu favor, ao teu bem, te desejar o mal, sem saber que Deus ele sempre vai retribuir para você 2 vezes mais do que você deseja ao teu próximo. Então tem que vigiar muito nessa parte. Ai, Mandura, mas ninguém tá vendo o que eu tô desejando. Não, Deus tá vendo. E é por isso que Davi fazia essa oração, que hoje eu quero falar um pouquinho sobre ela para você, que é o 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim, contra a língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são adversários, mas eu faço oração. Disseram-me mal pelo bem, deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põem acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Amém? Somente até aqui o 6. Ele vai até o 31, mas até o 6. Para o vídeo não ficar tão longo, mas trazer para você uma pequena reflexão hoje. Cuidado com o que você deseja para o teu próximo, porque às vezes o próximo não está vendo. E você não entende por que você está em tantas batalhas, sendo uma pessoa do bem, tá fazendo as coisas bem, sem ser aquelas batalhas que o Senhor coloca você para te dar ensinamento, para te usar, para depois você ajudar outras pessoas, porque quando você passa por um processo, automaticamente, logo em seguida, você vai ter alguém para você despertar, ensinar, falar como sair. Não só uma, como várias pessoas às vezes. Mas Davi aqui ele clamava, porque enquanto ele estava falando, enquanto ele estava fazendo, enquanto ele estava na peleja, enquanto ele estava na lida, na luta, na batalha mesmo, tinham pessoas maquinando o seu mal, maquinando a sua morte, desejando o seu mal, desejando que ele se desse mal, que ele caísse. E ele pedia para Deus ir de encontro com aquela boca fraudulenta, com aquela boca mentirosa, que muitas vezes levanta falso testemunho contra a tua vida, que muitas vezes você está dentro da tua casa sem nem sair para fora e tem gente desejando coisas ruins para você. Às vezes porque uma outra pessoa passou, falou de você, e essa pessoa já não gostou, muitas vezes. A inveja ela existe de várias maneiras. Mas aqui nessa palavra hoje, o que eu quero trazer para nós é que o Senhor nos ensina a vigiar. Porque tudo aquilo que você às vezes está desejando por uma pessoa, que às vezes ela ora, ela está com a vida dela no altar, está pedindo, está orando por outras pessoas, está ensinando outras pessoas, não está com tempo para ficar pelejando contra o que você está maquinando, mas ela apresenta a vida dela ao Senhor. E é o Espírito Santo quem rege, quem cuida, quem livra, quem zela, quem tem em cuidado entalhado pelos dela, pelos dele. Então, cuidado com quem você mexe. Cuidado com quem você está colocando as suas mãozinhas. Presta atenção onde você vai entrar, sabe? A batalha é espiritual. Muitas vezes não adianta o seu dinheiro.
seu dinheiro não vai te livrar. Então hoje, nessa manhã, a meditação para nós é aprender a orar, para que Deus olhe para nós com carinho e nos liberte os nossos filhos de todas as setas, de todas as palavras amargas, fraudulentas, as palavras enviadas como flecha. A palavra do Senhor fala que nós que andamos na luz, que estamos com Ele, temos uma direção dEle vinda do céu para sermos atirados como flecha diante das situações. O que é isso, irmã Duran? Quando o inimigo vier, você já está indo. Tenha visão espiritual, tenha direção espiritual, peça discernimento para vencer as batalhas. Muitas vezes a inveja tem feito coisas ruins dentro do teu lar, mas muitas vezes você tem tocado onde não deve tocar. Muitas vezes você tem desejado para outras pessoas o que não deveria desejar. Uma vez, eu lembro bem lá no início quando eu me converti, eu tinha o hábito de falar que eu desejava para as pessoas tudo aquilo que elas me desejavam em oração. E um dia eu estava orando perto de um pastor e ele falou assim para mim: Duran, não faça mais isso não. E eu disse: por quê, pastor? Ele falou assim: porque você não sabe quem está te desejando o bem e quem está te desejando o mal. E você deseja que ela tenha 2 vezes mais. Eu falei assim: mas de uma forma ou de outra, o Senhor faz isso. Quando eu planto o bem, eu vou colher o bem. Quando eu planto o mal, eu vou colher o mal. Isso é nítido. Ele disse: sim, mas tem muitas vezes, muita gente que anda do nosso lado que deseja o nosso mal. E você desejando 2 vezes mais, você está desejando com a sua boca, mas o Senhor já tem a paga dela. Então ela vai passar por uma situação talvez que não vai dar conta de sair. E eu disse: mas talvez é aí que ela vai aprender a se libertar, a parar de desejar mal para quem está simplesmente seguindo, está simplesmente tentando, está simplesmente sobrevivendo. Porque não vem você achar ou que só você é o alecrim dourado que passa pela situação, pelas provas, pelas lutas, pelas batalhas, só você tem situações difíceis. Quando eu converso com as pessoas, eu gosto de falar do que eu passo, porque muitas vezes as pessoas pensam que eu não passo. Sabe? Muitas vezes as pessoas pensam que não. E eu gosto de deixar claro que eu não sou diferente. A diferença é quando você deposita confiança em quem está cuidando de você, mesmo quando você está igual Davi, tendo que orar para Deus cuidar daquilo que você não vê, daquilo que você não está enxergando, daquilo que você não está conseguindo ver, mas que está acontecendo. Porque a gente sente a situação. Daquilo que às vezes desejam para você e não cai em você, mas afeta os seus filhos, a sua geração, até a 3ª geração, seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então hoje eu quero pedir para você vigiar um pouco mais. Quando você não gostar de alguém, entrega na mão do Senhor e deixa para o Senhor fazer o que tem que fazer. Não saia com a sua boca desejando que ele caia, que ele passe mal, que ele faça isso, que a família dele pereça, que ele não saia do sufoco, que ele perca o emprego, que ele não saia fazendo isso. Porque às vezes você, quando passar por tudo aquilo que você está desejando para o seu próximo, você não vai dar conta de sair. E quando você tiver que bater o seu joelho no chão para pedir para o nosso Deus fazer algo, Ele lembrar você do que você fez, vai ser muito constrangedor. Porque o Espírito Santo nos constrange para nos ensinar, não para nos envergonhar, não para nos deixar confundido, muito menos para nos envergonhar no meio das pessoas. Não, o Senhor não é assim, dessa maneira. Mas Ele corrige o filho que ama. Essa manhã que o Espírito Santo te exorte de maneira gradativa naquilo que você precisa. A paz do Senhor Jesus, um beijo no seu coração.